Queridos, olha esse texto fenomenal da Bíblia. Muitos têm olhado para esse texto, contexto escatológico, pensando que está se referindo só quando Jesus voltar, mas não necessariamente. Olha o que ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, aí a gente coloca nossos óculos religiosos e lê assim: quando ele se manifestar, só quando a gente for lá para o céu que Jesus vai se manifestar. Mas não está escrito isso. Fala, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Você vê que tudo depende da sua visão. Se você puder enxergá-lo como ele é, você será transformado a ser semelhante a ele. Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Se você conseguir enxergá-lo, você será transformado a ser igual a ele. Olha só que coisa forte. Diga: seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Esse outro texto também ensina um mesmo princípio. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados para sermos segundo a sua imagem, como? Com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quer dizer, nós vamos estar sendo transformados na imagem de Cristo, na medida que nós o contemplamos, na medida que nós o enxergamos, na medida que nós tivermos revelação de quem Ele é. Essa revelação vai não só gerar a nossa própria transformação, que é o mais importante, num certo sentido, porque tudo que Deus faz aqui na terra, Ele quer fazer primeiro dentro de você, depois através de você. Então, se você quiser transformar suas circunstâncias, a transformação começa primeiro dentro de você, depois através de você, e por final a transformação atinge as suas circunstâncias. Então, a revelação, ela gera não somente a transformação interior, ela gera a transformação das suas circunstâncias. Quando nós temos revelação da pessoa do Senhor, isso nos transforma para que sejamos semelhantes a Ele. Agora, deixa eu falar uma coisa: é impossível alguém ter um verdadeiro encontro com Jesus, ter revelação dele, da pessoa dele, e aquela pessoa continuar a mesma pessoa. Por isso que eu falo com muito carinho, eu sempre tenho falado, tem 3 tipos de cristãos, né, de crentes. Tem o crente que é realmente convertido, mas tem aquele outro que é só convencido, não é convertido de verdade. E tem o terceiro, que é pior ainda, é só conversado. Agora veja bem, tem gente que chega na igreja e ele sente aquele clima gostoso, aquela coisa maravilhosa, e aí ele fala assim: eu quero fazer parte disso aqui, eu quero fazer parte disso aqui. Então ele faz uma decisão, mas sem ter tido revelação, sem ter tido a revelação de Jesus. Então ele não conheceu Jesus e, portanto, não converteu-se de verdade. Aí ele não sabe por que ele agora está participando como se fosse do clube, entre aspas, dos evangélicos, e ele não sabe por que ele não está conseguindo viver essa vida cristã, e ele está com vergonha demais de admitir isso. Então ele começa a viver uma vida de fachada, uma vida assim, de fachada, uma vida que não é verdadeira, que não é autêntica. Eu vou te falar uma coisa: quando a pessoa tem revelação da pessoa de Jesus, a Bíblia mesmo fala: seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é.
Eu lhe pergunto, você tem tido uma visão de Jesus? Você tem tido uma revelação de Jesus? Eu vou te falar uma coisa, queridos. Muitas vezes nós não temos desfrutado do poder milagroso de Deus, poder transformador, por falta dessa revelação. Diga, tudo começa com a visão. Agora olha para alguém que você não falou ainda hoje, atrás de você ou lá na frente, fala assim: número 1 é a visão. Amém? Agora, veja bem, olha esse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só que coisa forte. Você sabia que às vezes as pessoas que ainda não tiveram essa visão de Jesus, essa revelação, é porque elas estão cegas espiritualmente. O Deus desta era, veja bem, o Deus lá está com D minúsculo, está se referindo ao diabo, a Satanás, o Deus desse século, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho. Então, pelo fato deles não terem visto e tido a revelação de Jesus, eles acham que você é doido. Eles acham que você é louco. Você mudou, por que você está desse jeito? Você só quer falar de Jesus, quer só falar da igreja, quer falar da célula. Você virou um fanático. Por quê? Porque o Deus desta era, o diabo, cegou o entendimento deles. O nosso evangelho está encoberto para com eles. E você chega no trabalho e quer falar de Jesus, eles te acham doido. E aquela jovem que agora entregou a vida a Jesus e teve uma revelação de Jesus, ela chega para o chega para o namorado e diga: a partir de hoje você é um ex-namorado, porque eu não posso mais deixar o meu corpo, que agora é templo do Espírito Santo, ficar se envolvendo em imoralidade, e eu quero esperar em Deus. Eu estou enamorado com um homem de 2000 anos de idade, que é Jesus, e eu estou apaixonado por ele. E a pessoa pensa: você é doido, você é um louco, você é doida, você é uma louca. Mas por quê? Porque o evangelho está encoberto para os que estão perecendo. O evangelho está encoberto. Eles estão cegados pelo inimigo. Veja bem, por quê? Porque não tiveram a visão. Tudo começa com a visão. Agora, quando Deus quer fazer coisas poderosas aqui na terra, na sua vida, na vida dos outros, tudo que Deus quer fazer, Ele primeiro faz um download da visão celestial para dentro do seu espírito. Tudo começa no mundo espiritual. Mas deixa eu falar uma coisa: você é um privilegiado se você já teve essa revelação, essa paixão por Jesus, essa visão. Se você realmente é regenerado hoje, se você realmente já nasceu de novo no seu espírito, é porque você não está seguindo uma religião, você não está seguindo uma igreja, você não está seguindo um pastor, é porque você conheceu a Jesus, a sua vida mudou e você agora tem a revelação. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Você é um privilegiado se você tem essa revelação, porque esse evangelho está encoberto para os que estão perecendo. Você é um privilegiado de Deus. Olha só. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você lembra? Porque deixa eu falar uma coisa. Deus
Se você ainda não teve essa visão de Jesus, eu não estou falando uma visão exterior, onde de repente ele aparece para você. Ele pode até aparecer fisicamente para você, mas não é isso que eu estou falando de uma visão interior, da revelação, é da ficha cair e você de repente sabe que você é um pecador desesperadamente perdido, se não for pela graça de Deus. Você sabe que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e você sabe que você precisa dele como seu Senhor e Salvador. Essa revelação da salvação verdadeira, essa revelação da graça de Deus, isso é um ato milagroso que o Espírito Santo que gera dentro de você. E eu vou te falar uma coisa, não é como se Deus do céu quisesse encobrir isso de você, não. Ele fala que é o Deus desta era que está encobrindo, é o diabo que não quer que você tenha essa revelação. E deixa eu te falar uma coisa a mais, talvez você fale assim, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas tem áreas na minha vida que eu ainda ando frustrado. Talvez é pecado que eu estou precisando de vencer, talvez é na área familiar que eu estou precisando, talvez é na área financeira, talvez é uma ansiedade que te persegue, talvez tem áreas da sua vida cristã que não estão sendo condizentes, coerentes com quem você é na palavra de Deus. Sabe o que falta? Falta mais revelação, porque se você ainda não converteu de verdade, falta essa visão, essa revelação. Mas se também você já converteu, mas precisa avançar espiritualmente, falta mais revelação, falta mais visão, falta mais dessa revelação do Senhor. E olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus é o mais interessado em não encobrir, porque se o diabo quer encobrir essa revelação divina de Deus, as visões sobrenaturais que geram um milagre na sua vida, o diabo quer cegar os seus olhos, para que você não tenha essa percepção espiritual. Se o diabo quer cegar os seus olhos, é porque o outro lado da moeda, Deus quer trazer a revelação para você. Sabe, às vezes o diabo joga mentira assim, mas quem sou eu? Só sou mais um na multidão, Deus não está ligando tanto para mim não. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande mentira. Você é muito especial, você é muito precioso. Você lembra da história de Tomé? Quando Jesus apareceu para os seus discípulos, Tomé não estava lá, e os discípulos chegaram e falaram, Tomé, Jesus está vivo, nós vimos Jesus, Ele ressuscitou. Tomé falou assim, olha, a Bíblia não fala todos esses detalhes, mas eu imagino que foi assim. Vamos só nos colocar no contexto. Tomé deve ter dito assim, olha, vocês vão me desculpar, mas eu estou fora dessa. Eu já entrei nessa e foi uma canoa furada. Eu deixei meu emprego, deixei tudo, eu fui seguir Jesus e acreditando que era realmente a verdade, que era o caminho, que era tudo, e você viu no que se deu. Agora perdi a minha vida, ele morreu, foi crucificado, não deu certo, não funcionou, ele acabou, nós estamos sendo procurados, talvez vão matar a gente, eu perdi tudo que eu tenho, e agora você está querendo que eu fique acreditando em alguma fantasia que ele ressuscitou? Não! Se eu não colocar minha mão nos cravos, o local dos cravos na mão dele, se eu não vê-lo, se eu não pegar nele, se eu não fizer isso, eu não vou acreditar mais, eu estou fora, eu não vou ficar perseguindo bolha de sabão, eu estou fora. O que aconteceu? Jesus veio e apareceu para todos os discípulos de novo, por causa de uma pessoa, por causa de Tomé, só por causa de Tomé. Ele chama Tomé e fala, Tomé, vem cá. Jesus aparece no meio deles, as portas estavam trancadas, Jesus simplesmente aparece lá. Eu disse, penso que é um fantasma. Ele falou, não sou fantasma não, vem cá Tomé, olha,
põe aqui seu dedo dentro do buraco dos pregos. Ele abriu a roupa dele. Coloca sua mão aqui, aonde a lança fez o buraco, dentro do meu lado aqui. E não sejas incrédulo, mas crente. Porque crente de verdade é crer antes de ver. Jesus, aí Tomé prostrou-se diante de Jesus e chamou Jesus do próprio Deus. Ele falou: meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus disse: porque me viste e crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Em outras palavras, a fé verdadeira é essa. É você não ver com os olhos naturais, mas você ter uma revelação. E eu quero que você saiba, você é especial. Deus, Jesus apareceu lá para ter esse encontro específico com Tomé, porque ele estava querendo ajudar o Tomé a ter essa revelação. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está preocupado especificamente com você especificamente, com você especificamente. Deus sempre cuida para ajudar a pessoa a entender a importância que ela tem para com Deus. Se você fosse a única pessoa viva no planeta Terra, mesmo assim, Deus teria enviado Jesus para morrer em seu lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Você é tão importante para Deus, que Ele quer que você tenha uma revelação pessoal de quem Ele é, de o que Ele pode fazer por você. Ele te ama. Deus sempre foi um Deus individual. Pode ver, Ele tira tempo lá com a mulher samaritana, Ele tira tempo com Nicodemos, Ele tira tempo com Zaqueu, Ele tira tempo individual com pessoas individuais, vez após vez após vez, seja o cego Bartimeu, seja a viúva de Naim. Ele é sim um Deus pessoal. Ele te ama, Ele está preocupado com você, Ele quer se revelar a você, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele não quer que você siga a religião dos crentes, Ele não quer que você siga o clubinho dos evangélicos, Ele quer que você tenha um encontro com Ele. Tudo começa com a visão, diga a visão. É isso que Ele quer. Sabe, nós vemos com o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, perseguidor da igreja. Em Atos capítulo 9, versículos 3 a 5, olha o que diz a palavra de Deus. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Depois Saulo, contando o próprio testemunho dele em Atos 26, ele diz o seguinte: por volta do meio-dia, ó rei, ele estava contando para um rei o testemunho dele, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. O que é esse aguilhão? O aguilhão aí é o seguinte: é porque os bois, quando colocavam dentro do estábulo, eles colocavam o boi, o touro era muito forte, e ele era tão forte que aquele touro podia com um chute derrubar a parede. Então eles colocavam aguilhões, é como se fossem coisas pontiagudas, como se fossem espinhos naquela parede, o aguilhão. Então quando o boi tentava chutar, aí machucava, doía o pé dele, a perna dele, e ele então não chutava aquela parede para não derrubar. Então, o que Deus está dizendo para Saulo, Jesus está dizendo: olha, resistir ao aguilhão não vai levar você a lugar nenhum, você só vai sofrer mais e mais dor,
Por quê? Porque você está me perseguindo, Saulo. Ele disse, não, Jesus. Eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo esses cristãos aqui, esses crentes humildes assim, esses crentes pobres aqui, que eu estou jogando na prisão por serem crentes. Jesus falou, olha, quando você está perseguindo a eles, você está me perseguindo. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Olha, Jesus falou, você está me perseguindo. Eu quero que você saiba que Ele te ama tanto. Uma vez que você entrega a sua vida a Ele, você se torna tão intimamente ligado a Ele, tão amalgamado com Ele, que se alguém tocar em você, eles estão tocando em Jesus. Já pensou numa coisa dessa? E ele tem esse encontro pessoal com Paulo. Agora, olha o que ele diz em Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha o que ele está dizendo. Você já viu alguma mãe que esquece do seu bebê? Ele falou, isso é muito raro, é quase impossível uma mãe poder esquecer de um bebezinho dela mesmo. Mas ele disse, embora uma mãe faça isso e não tenha compaixão do filho que gerou, ele falou, eu jamais vou fazer isso. Eu jamais esquecerei de você. Ele te ama, ele é apaixonado por você, ele quer ter um relacionamento profundo com você. Agora, como que isso acontece? Tudo começa com uma visão. Olha, Hebreus capítulo 11, versículo 3, fala assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Diga, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Em outras palavras, são coisas invisíveis que geram as visíveis. Está vendo? Toda obra que Deus faz, Ele começa no nosso interior. Toda obra que Deus faz começa no nosso interior. Eu quero enfatizar, ninguém andando no prédio, tá bem? Vamos ter muita reverência, tá bem? Então, veja bem, tudo que Deus faz, Ele começa no nosso interior, para depois exteriorizar. Então, Ele faz o download no nosso espírito. Você sabia que antes de você ser curado, se é uma cura milagrosa, uma cura divina, ela é espiritual primeiro, ela começa no seu espírito. Você sabia que a Bíblia fala que se você está em Cristo, você já tem todas as bênçãos espirituais, só que elas estão no seu espírito. Então, para você, escuta bem, para você receber qualquer milagre, não é questão de você receber o milagre, porque todos esses milagres já estão lá dentro de você, a Bíblia fala, só que tem um problema. Para você poder tomar posse desse milagre, você tem que ter revelação desse milagre, primeiro. Então, Jesus já levou suas enfermidades, você já está curado no mundo espiritual. Espiritualmente, no seu espírito, você já tem cura. Mas se você não fizer o download dessa realidade que está aqui dentro de você, se você não tiver revelação dessas verdades que estão dentro de você, elas vão ficar incubadas dentro de você. Então, eu vou te falar, o que tem de cristãos prósperos que morreram pobres, cristãos curados que morreram doentes, cristãos com famílias abençoadas que morreram sem a família nunca ter sido abençoada. Sabe por quê? Faltou a visão. Faltou a revelação daquilo que eles já têm, a revelação daquilo que eles já são. Então, não adianta Jesus já ter feito toda a parte dele, se você não tiver revelação dessas verdades. E essa revelação vem, escuta bem, ao se quebrantar na presença dele, ao se entregar a ele. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas uma vez que você tem a revelação, aí vem a segunda parte. A segunda parte é o trabalho de parto. É para dar luz à visão. Você recebeu a visão, recebeu o download,
no seu espírito, mas agora você tem que dar luz a essa visão. Você tem que realmente trazer isso à tona. Então, para tirar do seu espírito para o mundo natural, tem que ser como se fosse um parto espiritual. Você tem que tirar aquilo que está no seu útero espiritual e materializá-lo para o mundo natural. Então, diga assim, o número 2 é o trabalho de parto. Olha para o seu vizinho e fala assim: você vai tirar do seu espírito para o mundo natural. Agora, você vê aqui que essa parte aqui, irmãos, é a parte do sofrimento. Como eu disse domingo passado, sem sofrimento não há crescimento. Uma vez que Deus te deu a revelação, uma vez que Deus te deu esse download, então isso é maravilhoso. Você tem a visão. Você tem a visão. Por exemplo, agora mesmo, Deus me deu, Deus tem me dado e tem nos dado essa visão desse novo templo. Isso é maravilhoso. Nós temos essa revelação. Aquilo está crescendo dentro de mim. Mas o trabalho de parto, que é a parte mais difícil, que é a parte de sofrimento. Esse trabalho de parto que não é fácil, meu irmão. Porque esse trabalho de parto que leva a sofrimento, para realmente você trazer à luz. Olha como depois que Jesus apareceu para Paulo, né? E Paulo estava lá cego, orando 3 dias e 3 noites, jejuando. Aí ele aparece para Ananias e fala: Ananias, vai orar para o Paulo, vai orar para ele ser curado e ser cheio do Espírito Santo. Ananias falou: ah, Senhor, esse Saulo aí, ele perseguia muitos cristãos, eu tenho medo. E olha o que Deus responde para ele, no Atos 9, 15 a 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O quanto deve sofrer pelo meu nome. Quer dizer, Paulo tinha tido uma revelação de Jesus na estrada de Damasco, mas depois da revelação vem as dores de parto, vem o sofrimento, porque se você simplesmente receber uma revelação e não pagar o preço de empurrar aquele bebê para fora, mães, vocês que já tiveram um parto normal, vocês sabem como que é, não é fácil não. Meu irmão, eu acompanhei minha esposa em todos os 3 partos, o último foi cesárea, então foi diferente, mas os primeiros 2, meu Deus, eu segurando a mão dela: vai amor, vai. E ela: não é brincadeira, meu irmão. E minha esposa é raçuda, mas eu vou te falar, eu dou tanto glória a Deus que eu sou homem, não mulher. Meu Deus, eu acho que se eu fosse mulher eu ia querer cesariana em todas. Mas, só que depois, né, quem faz cesariana depois que sofre, né? A mulher que faz o parto normal, na hora é horrível, mas depois é uma bênção, né? Agora, eu vou te falar, não é brincadeira o trabalho de parto. E você vê quando Elias sobe o Monte Carmelo, Deus já tinha falado: pode falar para Acabe, vai chover. Ele falou: Acabe, vai chover, eu já estou ouvindo o som de abundante chuva, que maravilha. Mas se ele não tivesse pago o preço das dores de parto, e interessante que o Elias subiu e a Bíblia fala que ele coloca a cabeça entre os joelhos, assim ó. Porque você sabia que naquela época, as mulheres, junto com a ajuda das parteiras, sabe como que elas davam parto? Elas tinham um banquinho bem pequenininho, e elas ficavam assim agachadas, meio sentadas naquele banquinho, meio assim, e elas colocavam a cabeça entre os joelhos, e elas... E o negócio não é brincadeira. Então, e o Elias, Deus já tinha falado: vai nascer, vai chover. Mas o Elias, meu irmão, foi lá e pagou um preço. Aí ele falou para o auxiliar dele: vai lá ver se está tendo alguma nuvem. O auxiliar vai correndo lá para a montanha, olha, e volta e fala assim: não tem nuvem nenhuma. Você sabe que nós estamos nessa fase bem agora, porque nós, os homens de Deus, os Elias, aqui o seu pastor está dizendo: eu já vejo o templo,
Eu já vejo o tempo. E você, sabe, o auxiliar que é leal é aquele auxiliar que mesmo quando não tem nenhuma nuvem no céu, ele fica crendo, ele fica ao lado do seu Elias e dizendo: eu estou contigo.